No Brasil, atualmente, pouco mais de 1.000 pessoas têm epidermólise bolhosa. Eu sou uma delas. Não existe nenhum registro por parte de órgãos públicos de informações como essa. Essa informação vem de um cadastro da Debra Brasil, uma associação que trabalha com a divulgação de conhecimento sobre a EB. E a falta de dados oficiais dificulta a criação de políticas públicas que atendam às necessidades de cuidado de pessoas com EB, assim como eu. Isso é uma pista do que eu vou contar aqui hoje. No início da minha vida, meus pais tiveram que lidar com sentimentos de incerteza, medo e insegurança pelo desconhecido, porque viram que nem os médicos sabiam ao certo a razão de eu ter nascido com bolhas e machucados nos meus pés e nas minhas pernas. A certeza que tiveram era que eu precisaria de cuidados pelo resto da minha vida. E no meio da minha trajetória, descobriríamos que não seria tão fácil receber os cuidados que eu precisava. Eu sou uma exceção diante das estatísticas de diagnóstico de doença rara, porque eu consegui recebê-lo na primeira semana de vida. Mas, para isso, foi necessário que eu fosse ao Rio de Janeiro, com apenas 7 dias de vida. Eu passei por vários médicos na infância, porque meus pais buscavam por algum tratamento que pudesse me proporcionar uma melhor qualidade de vida. E até mesmo por algo que ainda não existe, a cura. Mas, na maioria das vezes, os médicos não tinham muito conhecimento sobre a EB. Então, os primeiros anos foram sem muitas informações, sem muitas orientações sobre os cuidados. E isso significava para mim momentos de cuidado com dor e maiores riscos à minha saúde. E foi aos poucos, com o passar dos anos, que encontramos algum apoio, principalmente através de famílias de outras pessoas com EB e associações estaduais que trabalham informando, pesquisando e divulgando informação sobre a EB. Mas, apesar de tudo, todas as dificuldades, minha família cuidava da melhor forma de mim. Eles tentavam me proteger, mas também incentivavam o meu desenvolvimento. E foi assim, através das experiências, algumas vezes difíceis, e também correndo atrás do conhecimento de toda forma que pudéssemos, que eu fui crescendo, aprendendo e também explicando o que era a epidermólise bolhosa. Afinal de contas, muitas vezes, quando eu saía de casa, tinha alguém para perguntar sobre o que eu tinha. E, na maioria das vezes, essas perguntas eram da forma mais constrangedora e me faziam sentir até mesmo vergonha de ser como eu era. Mas eu explicava várias vezes que eu tinha epidermólise bolhosa, uma doença rara, genética e não contagiosa. Atualmente, na verdade, a epidermólise bolhosa é definida como um conjunto de doenças genéticas, porque existem mais de 30 tipos catalogados de EB. Eu tenho a epidermólise bolhosa distrófica recessiva. Esses tipos da EB indicam as características genéticas que são bastante variadas, e principalmente de pessoa para pessoa. Isso torna a EB muito complexa e individual no seu curso e na especificidade de tratamento. Como eu falei,
principalmente porque cada um tem uma forma diferente de lidar com essas características. Muitas vezes, a gente tem que lidar com restrições, com necessidade de intervir, de esperar cicatrizar. E eu busquei, na minha trajetória, não deixar que isso me impedisse de ter relações sociais, ter contato físico com as outras pessoas. Porque a principal característica da EB é a fragilidade da pele, porque não temos algumas proteínas que a formam. Mas essa característica não nos impede de receber abraços, de ser tocados. Basta um pouco de cuidado. Mas confesso que também às vezes é um pouco frustrante por não saber de onde surgiu uma bolha, uma lesão, uma coceira, porque surgem até mesmo de forma espontânea ou com atritos mínimos. Além da pele, a EB também afeta a mucosa e o meu esôfago. E por causa dessa característica, eu busco fazer adaptações, porque além de nutrir o meu corpo, isso também afeta o meu humor e a minha socialização. Além de lidar com todas as demandas que a EB traz, eu também passei pelo processo de me tornar uma pessoa com deficiência, porque a EB afetou a minha mobilidade. Mas esse processo me permitiu reconhecer os meus limites, mas também a acessibilidade e a falta de acessibilidade na sociedade, e as formas de requerer os meus direitos. E, além de lidar com essas demandas, eu lido também com muitas barreiras na sociedade, porque muitos veem a EB como um grande obstáculo que a gente precisa superar para viver. Mas, pensando na minha história, a EB não foi o grande obstáculo. Ela, sim, me exigiu adaptações, às vezes pausas, passos mais lentos, às vezes rodas para me movimentar, adaptação do tempo durante os meus estudos, durante a faculdade que eu fiz, enquanto eu me desenvolvia, me relacionava com as pessoas, porque a EB exige proteção e cuidado da pele, do corpo e da mente. Mas o grande obstáculo que eu enfrentei e ainda enfrento são situações onde eu encontro pessoas que ainda me tratam como criança, como se eu ainda estivesse parada na infância. Pessoas que me olham com olhares que me deixam constrangida e com vergonha de ser como eu sou. As vozes que eu ainda escuto me chamando de coitadinha. As pessoas que não querem se relacionar comigo ou desestimulam as realizações que eu desejo viver. Lugares sem acessibilidade, me dizendo que eu não pertenço àquele meio e me privando de experiências importantes de desenvolvimento. O que realmente muitas vezes me paralisa são todos os obstáculos e as barreiras que eu enfrento para acessar o cuidado que eu preciso para cuidar da EB. Muitas vezes falta um tratamento adequado ou ele é falho. Muitas vezes não sou ouvida por profissionais de saúde e levada em consideração a minha experiência com a EB e com o meu corpo. E existem hoje curativos e tecnologias que auxiliam muito nos cuidados da EB, mas eles só são acessíveis por meio de processos judiciais longos, falhos e cansativos. Existe um protocolo de diretrizes clínicas dos cuidados para a EB, das áreas multidisciplinares de tratamento e os curativos indicados, mas ele ainda não é uma realidade na prática. Então, vocês observam que são muito poréns. Essa dificuldade de acesso e cuidado adequado gera desgaste físico e emocional, e não só da minha saúde, mas todos que se envolvem nesse cuidado.
E vivendo os processos de ser uma pessoa com EB, diante desses desafios e obstáculos, eu encontrei um propósito de usar a minha experiência e o conhecimento sobre a epidermólise bolhosa que eu tive para contribuir de todas as formas que eu posso para que outras pessoas com epidermólise bolhosa cheguem a ter um meio onde o cuidado e o tratamento adequado seja acessível e possível para todas as pessoas, onde a sociedade tenha espaços e pessoas acessíveis. Porque eu me desenvolvi, não apesar da EB, mas apesar de um meio que não cuida de forma eficiente como eu preciso e tenho direito. Como eu falei, a EB é uma parte de mim e ela está presente em toda a minha história, mas ela não é a protagonista. A história é minha, Larissa, como eu me desenvolvi, vivendo as dores e as delícias de ser humana. Eu me tornei mulher, psicóloga, construindo uma carreira, e eu vivo o propósito que eu assumi de levar o conhecimento sobre a EB em todos os contextos que eu posso. Aconteceu de forma muito natural, como eu contei no início, falando no meu dia a dia, nos contextos em que eu estava presente, de estudo, igreja, contextos sociais, e também já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, como sendo voluntária na Debra Brasil, a associação que mencionei no início, e também em um projeto de divulgação científica coordenado por um grupo de pesquisas do Hospital Israelita Albert Einstein. Nessa trajetória, a ANPAPEB, uma associação mineira de parentes, amigos e pessoas com epidermólise bolhosa, é uma associação estadual que, como eu mencionei, ajuda na divulgação da EB, na orientação e acolhimento de famílias. Foi essencial no meu desenvolvimento e hoje eu tenho a oportunidade de estar na presidência da ANPAPEB, vivendo também ali o meu propósito. Com gratidão por todas essas conquistas, eu ainda tenho muitos planos. Continuo em todas as oportunidades que eu tenho, em congressos, simpósios, escolas, igrejas, seja para profissionais de saúde ou de outras áreas, estudantes ou para a sociedade, falar sobre a EB e sobre a minha experiência, como eu estou fazendo aqui hoje para vocês no TEDx Governador Valadares. Porque eu entendo que todos esses contextos são essenciais no nosso desenvolvimento e precisam contribuir de todas as formas possíveis para ele. Afinal, a palavra de ordem que fica diante dessa história é adaptar e cuidar, e não é só para o lado de cá. Agora eu deixo uma citação de Cicely Saunders, que foi referência como pioneira em cuidado integral de pacientes em tratamento paliativo, que disse que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Através de pausas e continuidades, de mudanças no ritmo dos passos, de adaptações e em todos os momentos, com fé, com resiliência, com apoio de uma rede de afeto e com alguns privilégios, eu cheguei até aqui. Fui além de muitas expectativas. E as minhas ainda vão muito além. E eu sei que o cuidado é possível. Por isso, gostaria que todos nós pensássemos em como podemos contribuir para um meio onde o cuidado seja acessível para todos aqueles que precisam dele, para se desenvolver, para ser e para viver. Muito obrigada.